nariz entupido, rinite, tosse, chiado no peito, inverno. Tem alguma relação? Roda a vinheta. Gente, inverno e problemas respiratórios. Existe alguma relação? Lógico que existe. Então nós vamos falar um pouquinho a esse respeito com dois membros do Corpo Clínico do Hospital Sírio-Libanês, da ala jovem do Hospital Sírio-Libanês, Dr. Eunara Negri, pneumologista do Hospital Sírio-Libanês, Dr. Renato Stefanini, otorrinolaringologista do Hospital Sírio-Libanês. Inverno, tempo seco, frio, o que isso pode trazer de prejuízo, de problemas para a parte respiratória? Dr. Salim, o senhor sabe que o nosso sistema respiratório, desde a traqueia até os brônquios, bronquíolos, né, ele é forrado por uma fileirinha de células que a gente chama de epitélio, né? E essas células, na ponta delas, tem uns cílios que ficam batendo o dia inteiro, como se fossem umas vassourinhas, para varrer um muco que a gente produz lá dentro do pulmão da gente, que é que nem uma esteira rolante. Ele fica em cima dessa vassourinha e essa esteira rolante, toda coisa que você respira, uma poeirinha, um vírus, uma bactéria, ela gruda nesse mata, como fosse um mata-borrão, né? nessa esteira rolante de muco, e o nosso sistema, que é chamado muco ciliar, vai levando esse muco para fora do nosso pulmão, lá dos bronquíolos até aqui a traqueia, trazendo para fora, e aí ele consegue manter o pulmão da gente limpinho a maior parte do tempo. Isso acontece 24 horas por dia, essa esteira aí de muco vai trazendo tudo que a gente inala de substância tóxica para fora. No inverno, o que acontece é mais ou menos com o muco, é como se você colocasse a gelatina na geladeira, assim. O muco, ele é fluido, mas quando tá mais frio, você respira um ar mais frio, a gelatina endurece, não é, na geladeira? É o que acontece com o muco. Então, esse sistema dos cílios, ele fica bem mais difícil de funcionar, o muco é mais difícil de transportar e às vezes apenas o frio já dá uma sensação de que você tá mais entupido lá dentro, e começa a tossir, então você começa a usar a tosse para movimentar esse muco e tudo mais. E aí, o muco, que é, na verdade, proteína com glicose, é um grande meio de cultura, se ele fica parado, ele vai favorecer que os micro-organismos que a gente inala fiquem dentro do pulmão e possam progredir e se multiplicar e gerar uma infecção. E é lógico que tem outros fatores, né, associados, mas essa situação do frio, do tempo seco, prejudicam muito esse sistema mucociliar. O que fazer para prevenir esse tipo de problema no inverno? Então, a gente teve aí uma lição aí da pandemia do uso de máscaras, né? Máscara funciona realmente. É que eu acho que o mundo gradativamente vai caminhar para isso, talvez. Principalmente em ambientes fechados, não ao ar livre, mas se você estiver num ambiente muito cheio de gente, no inverno, quando você tem mais incidência dessas doenças todas, talvez a máscara possa ser um bom aliado aí. Mas é lógico que não dá pra gente ficar com a máscara o tempo todo. Então, quais são as coisas importantes nessa situação? Se vacinar para as doenças sazonais, que a gente sabe, a gente tem aí um sistema de saúde que é bem ágil nessa parte de vacinação, aproveitar disso e beber muito líquido para tentar fluidificar esse muco. Aqueles umidificadores de ambiente, eles não são tão eficazes assim. Às vezes cria fungo naquilo, alguns bichinhos outras bactérias que gostam de umidade, então aquilo não é tão eficaz, mas você ingerir líquido é bastante eficaz. Muito bem, então a Eunara falou do pulmão, da árvore brônquica, traqueia. Então agora você vai falar um pouquinho em relação ao inverno, nariz, rinite, sinusite, dor de garganta. Fale um pouquinho a esse respeito em relação ao inverno. Então, doutor Salim, vamos explicar um pouquinho. Algumas das funções do nariz, por exemplo, que é a entrada da via aérea, é aquecer e filtrar o ar que a gente inspira, né? Então, quando está frio, o ar vai entrar gelado dentro do nariz e o nariz vai ter um pouco mais de dificuldade para aquecer esse ar. Então, mais sangue vai ter que ser deslocado para a região do nariz, a mucosa vai ficar mais engurgitada, mais inchada, né? Além disso, o tempo seco. O tempo seco vai desidratar a mucosa, vai deixar o muco, que nem a doutora Eunara falou, mais seco. E isso vai, além de atrapalhar a função do muco, que é fazer essa limpeza do ar, também o muco seco vai ajudar a entupir o nariz também. E uma pessoa com o nariz entupido vai começar a respirar mais pela boca. E aí o ar frio e seco entrando pela boca, isso vai predispor a mais faringites, amidalites e até infecções da via aérea inferior, pulmonares, né? Então, além disso,
pessoas com doenças crônicas, como as rinites crônicas, rinossinusites crônicas, na época do inverno, com o tempo frio e seco, vai descompensar essas doenças. Então, falando um pouquinho agora de como prevenir e como diminuir a chance de ter essas complicações no inverno, uma delas, a doutora Elnara já comentou, que é hidratar bastante, né? A gente lembra que o tempo está seco, então a gente tem que ingerir bastante líquido e fazer uma hidratação local, uma hidratação tópica, né? Com a lavagem das vias aéreas superiores, através do nariz. Hoje no mercado existem diversos dispositivos para lavagem nasal, desde o sempre conhecido aí, o conta-gotas, passando aí pelas bombinhas de solução fisiológica, pelos dispositivos de jato contínuo, que são muito úteis na lavagem do nariz, e mais recentemente entrou no mercado brasileiro também as lavagens de alto volume, que são aqueles frasquinhos que você prepara a solução fisiológica com sachê e água filtrada e faz a lavagem com grande volume de solução fisiológica. Então é importante colocar na rotina diária, que nem a gente escova o dente, a gente come todos os dias, tem que colocar, principalmente nessa época do ano, na rotina diária, fazer a lavagem do nariz pelo menos umas 2, 3 vezes ao dia. Passando um pouquinho para aquelas doenças crônicas, rinites e rinossinusites crônicas. As pessoas portadoras dessas doenças têm que estar com a doença controlada, que isso, quando chegar a hora do inverno, do tempo seco e frio, ela vai ter menor chance de ter uma descompensação dessa doença, porque já vai ter o efeito do ar seco, do ar frio, que vai piorar em qualquer pessoa aí a respiração, e se ela tiver com uma rinite descompensada, uma rinocinusite mal controlada, ela vai acabar ficando mais doente. E outra coisa que temos que lembrar também, assim, nessa época do ano é a época de maior circulação de vírus, né? Então, essas medidas de usar máscara, higienizar as mãos que a gente aprendeu na pandemia, é importante praticar, principalmente nessa época do ano, além das vacinas que a doutora Elnara já comentou, e evitar ambientes fechados com aglomeração, né? Então, ambientes sempre ventilados, e quando tiver sintomas respiratórios, aí é imprescindível o uso da máscara. Então, acho que essas são as principais medidas que a gente deve tomar para evitar a piora e a diminuição da chance de acontecer essas doenças respiratórias nessa época do ano. E a conclusão final é: quem tem algum problema, mantenha-se bem tratado nessa época. Vacinação, estejam em dia. Hidratação, as pessoas pensam que no frio não precisam tomar muito líquido, precisam, porque o líquido, ele umidifica as secreções e o nariz e os brônquios. E evitar aglomeração, continuar a higienização das mãos, porque é as mãos que transmitem as doenças. Então, essas são as dicas para o tratamento e a prevenção de doenças respiratórias no inverno. Obrigado, Elnara. Obrigado, Renato.